santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, meus irmãos. É um novo tempo. É uma nova experiência para nós. É uma nova realidade. Uma realidade esperada por todos nós. Podemos retomar o nosso culto, a nossa adoração presencialmente. Aqui estamos, não sem temor, mas buscando a proteção e a direção do Senhor, confiando na direção dEle. E a nossa oração é que Ele nos abençoe, nos conduza, nos fortaleça e nos guarde. A todos nós, às nossas famílias, ao povo de Deus, de sermos infectados. E que Ele nos abençoe, que possamos juntos aqui edificarmos a nossa fé, adorando e exaltando o nome do Senhor. Nessa palavra inicial, quero dizer para os irmãos que estou muito feliz, como vocês também, de podermos retomar a casa de Deus, retomar o culto e juntos adorarmos ao Senhor. Isto para nós é motivo de grande alegria, mesmo. No entanto, nós precisamos nos atentar a algumas regras que, infelizmente ou felizmente, nós temos que obedecer. Já foi publicado isso, divulgado no vídeo, mas nós estamos reforçando para os irmãos terem esse cuidado. Vocês estão observando a separação dos bancos. Nós estamos pedindo para os irmãos sentarem por família nos bancos, porque se convivem em casa, então também é o lógico, óbvio. Na igreja nós entendemos que assim seria melhor a divisão para nós aqui, reunidos. Pedimos aos irmãos também que usem as máscaras, não deixem de utilizar as máscaras. Nós que estamos aqui à frente, falando o tempo todo, possivelmente em algum momento ou outro, nós vamos ter que tirar para poder respirar melhor, ainda mais dependendo do tipo de máscara que se utilize. Então, nós pedimos a compreensão dos irmãos e justificando a nossa distância também dos irmãos, né? Uma distância mais de 2 metros, inclusive. A recomendação, a exigência é que seja 2 metros de distância, o critério, mas nós estamos até além disso. Então nós pedimos aos irmãos que tenham paciência e suportemos a máscara por esse tempo até as coisas realmente retomarem a sua regularidade. E no mais é a asepsia, né? O uso do álcool em gel. Lá os nossos diáconos estão também aferindo a temperatura dos irmãos. E havendo qualquer suspeita, a recomendação é pedir que o irmão ou a irmã retorne para a sua casa para verificar se há alguma suspeita real ou não da questão do vírus. Não é isso? Nós vamos sentir a falta de alguns irmãos que são do grupo de risco, que não estarão conosco neste período. Estejamos orando por eles também, confortando, mas eles serão assistidos também, porque, como vocês estão vendo, os nossos cultos continuarão sendo gravados para também atender a esses irmãos. Tanto os cultos dominical, quanto também o da quarta-feira, durante a semana. Tá ok, meus irmãos? Sejam bem-vindos. Então, nos preparemos em oração para cultuarmos a Deus neste momento. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Deixando claro que hoje faz exatamente 5 meses que nós encerramos os nossos trabalhos presenciais. Eu encerrei e eu começo a abrir aqui o trabalho com muita felicidade no coração.
Vamos iniciar com uma oração de adoração. Convido a nossa irmã Letícia que faça essa oração. Estamos aqui nessa noite, Senhor, voltando, Senhor, para te louvar e cultuar o teu santo nome. Somos gratas, Senhor, porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos protegeu, Senhor, o Senhor nos livrou, Senhor, e o Senhor nos deu muitas bênçãos, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo isso, por cada vida que está aqui presente, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos seus lares, meu Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. Somos gratas, Senhor, mais uma vez eu te louvo, Senhor, por cada vida dessa igreja, por essa igreja, porque o Senhor nos trouxe em paz aqui de volta para o teu lar, Senhor. Muito obrigada por isso. Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 95. Salmos 95, eu farei a leitura do 1 ao 5. Salmos 95, do 1 ao 5, que diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos e continentes. Amém. Convido os irmãos que abram seus inários no hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Ainda em pé, convido o diácono Zenildo que faça uma oração de gratidão e louvor ao nosso Deus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai, por esses momentos que estamos aqui, Senhor Deus. Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado de nós, Pai. Por mais que nós temos passado, Senhor Deus, por provações, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pela tua santa, Senhor Deus, e gloriosa, Senhor Deus, sabedoria, pelos teus cuidados, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é nosso Pai. Por isso, Senhor Deus, nós somos, Pai, nós te agradecemos e somos gratos, Pai, eternamente por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará por nós, Pai. É no teu nome santo, Senhor Deus, é que nós te agradecemos por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos agradecido. Amém. Podeis assentar, irmãos. Convido novamente que abram as suas Bíblias em Salmos 29. Salmos 29, faremos uma leitura em conjunta do versículo 1 e do versículo 2. Que diz: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Amém. Em resposta a este texto, convido a equipe de louvor, que terá a oportunidade de conduzir a igreja em 2 cânticos. Graças a Deus, irmãos. Convido a amada igreja a se colocar de pé para continuarmos nosso louvor e adoração ao nosso Deus com o cântico Bom Estarmos Aqui. E de fato, bom é estarmos aqui louvando a Deus depois de 5 meses. E o próximo cântico é o cântico Rendemos Glória. Todo domínio,
neste momento com o presbítero Daniel, que faça uma oração de confissão e intercessão. Santo e eterno Deus, ainda na tua presença, nós continuamos a te adorar, ó Pai, na beleza da tua santidade, confessando a ti os nossos pecados, ó Senhor. Confessando ao Senhor que nós somos falhos. Muitas vezes, quando nós podemos fazer o bem, deixamos de fazer. Muitas vezes, quando podemos estar falando de ti e negligenciamos a tua palavra, Pai. Por isso nós confessamos a ti e invocamos o teu santo nome, ó Pai, para que cada dia mais o teu Santo Espírito nos torne mais alvos do que a neve, ó Pai, perdoando os nossos pecados. Entregamos as nossas vidas a ti, para que o Senhor conduza da melhor forma, para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, é bom falar para a gente. Nesse tempo todo a gente estava falando para os bancos aqui, ao vivo, para os bancos, e através da internet, para vocês, na casa de vocês e os demais irmãos também, que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Mas é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus pessoalmente com os irmãos. E a você que nos assiste na sua casa também, temos a alegria, o prazer de compartilhar com você, amado irmão, irmã, amigo que nos assiste, nos ouve, nos vê, compartilhar o ensinamento da palavra de Deus. Para isso eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 1. O livro do profeta Malaquias é um livro muito interessante e a sua estrutura textual é interessante também porque nos chama a atenção a forma como ele desenvolve o seu texto, a sua narrativa, a sua mensagem levada ao povo de Israel, e ele faz isso através de perguntas. Então, se você observar bem, logo no capítulo 1, versículo 1, nós temos a primeira pergunta que já foi trabalhada para os irmãos e é a mensagem que os que não estão aqui estão recebendo na sua casa hoje. Depois você também pode ver lá no nosso canal e também retirar para a sua vida a mensagem da palavra de Deus. E a primeira pergunta é: em que nos tem amado? O povo de Deus, questionando o amor de Deus com base na aliança do Senhor. O Senhor tem nos amado mesmo? Essa é uma pergunta, revelando o cinismo do povo que estava em pecado. Mas eu quero trabalhar com os irmãos hoje a segunda pergunta, que está aí a partir do versículo 6 de Malaquias. E a pergunta é: em que desprezamos nós o teu nome? Essa pergunta é muito interessante. E eu quero tirar algumas lições. Eu quero trabalhar com o seguinte tema nessa noite com os irmãos. E o tema é: não despreze a Deus no seu culto. Não despreze a Deus no seu culto. Essa palavra do profeta Malaquias, meus irmãos, eu vou ler já o texto daqui a pouquinho, é uma pergunta que serve para revelar, quando o povo, através de Malaquias, faz essa pergunta, que é o profeta que retrata essa pergunta, como se o povo estivesse perguntando para o próprio Deus: em que te desprezamos? Essa pergunta vai revelar a decadência religiosa e espiritual do povo de Deus. Nessa época, nesse momento, o povo de Israel, os judeus, o povo de Deus, estavam vivendo no pecado, uma situação deplorável, religiosa e espiritualmente. E essa palavra do profeta Malaquias serve para exortar o povo a voltar a oferecer a Deus o culto devido ao Senhor, observando o que Deus havia prescrito para
que o culto fosse servido, prestado a Ele. E serve para nós também nesta noite, porque a palavra de Deus sempre fala ao nosso coração. Para os irmãos terem uma ideia do contexto, entender um pouquinho como esse povo estava vivendo, é importante relatar para os irmãos de maneira bem resumida, aqui no momento do profeta Malaquias, em que ele traz essa mensagem para o povo já está de volta do exílio, do cativeiro babilônico. E eles então retornam do cativeiro babilônico com toda aquela situação de dificuldade que eles passaram no cativeiro, passaram antes de ir para o cativeiro, sendo invadidos, a sua cidade, o seu país, pelos babilônicos. Lá no cativeiro babilônico, como prisioneiros de guerra, como escravos, eles também têm um sofrimento uma vida muito difícil, distante da sua terra, distante de Deus. E agora, depois de já quase completando um século, uma centena de anos, o povo já está de volta, boa parte dos judeus está de volta a Jerusalém, sua terra. Eles já tiveram Zorobabel como seu governador, foi o primeiro governador deles, já tiveram recebendo, ouvindo as mensagens do profeta Ageu, do profeta Zacarias, encorajando esse povo a voltarem a ter uma vida de obediência à palavra do Senhor. E neste momento aqui de Malaquias, eles têm como governador Neemias. Neemias que foi enviado, foi autorizado a voltar do cativeiro, e ele então chega em Jerusalém com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele vai mais além. Além de reconstruir os muros, agora como governador, ele também ele combate as injustiças sociais. Ele cria uma política de combate à injustiça social que o povo estava praticando e também sofrendo, aqueles mais pobres. Ele também convence os judeus a rejeitarem o casamento misto, que era uma coisa que já estava muito comum. Deus havia proibido isso. Os judeus deveriam constituir família com os próprios judeus, mas a essa altura eles estavam desobedecendo este mandamento do Senhor. Ele encoraja também o governador Neemias a eles obedecerem o sábado, que era a lei da parte de Deus também. Ele encoraja o povo a voltar a ser fiel, a serem fiéis nos seus dízimos e ofertas ao Senhor. E uma coisa muito grave, os sacerdotes haviam se corrompidos, e Malaquias, então agora entra Malaquias trazendo essa mensagem ao povo e mais especificamente agora aos sacerdotes que se tornaram corruptos. Essa decadência religiosa, irmãos, dos judeus nesta ocasião foi pelo fato deles não estarem obedecendo às determinações que Deus havia feito no passado para a realização do culto a Deus. Veja que isso aqui é muito importante para nós também. O culto que Deus requer, o culto que agrada a Deus, é o culto que deve ser feito de acordo com o que Ele prescreve. Nós não podemos cultuar a Deus, adorar a Deus de qualquer jeito ou de acordo com a nossa criatividade humana. Precisamos estar atentos ao que Deus determina. O povo havia deixado de lado as determinações de Deus para o culto do Antigo Testamento, e isso implicou numa decadência espiritual do povo. Eles já não tinham mais, os judeus, não tinham mais o temor, nem a devida reverência a Deus no culto, que é a expressão máxima da nossa adoração, da adoração do povo de Deus. Isso significa que o povo, quando se reunia para fazerem as suas ofertas, os seus sacrifícios, prestarem a Deus o seu culto, eles não estavam mais honrando. Deus não estava mais sendo honrado quando o povo se ajuntava em culto ao Senhor. Mas muitas pessoas hoje também estão fazendo igual a esses judeus. Quando se reúnem para a sua adoração, para o seu culto, estão desprezando e desonrando o Senhor enquanto supostamente prestam-lhe culto, prestam-lhe adoração. O que é o culto a Deus, meus irmãos? Se nós olharmos para o passado desde o início, o culto em si, o culto que as Escrituras revela para nós,
prestarmos a nossa adoração ao Senhor, o culto em si é naturalmente um ato de exaltação a Deus. É um ato de honra a Deus. O que nós estamos fazendo aqui é isso. Nós estamos aqui com o propósito de exaltar, de honrar, de servir, de engrandecer o nome de Deus entre nós, prestando a Ele a adoração que é devida. Foi isso que fez, por exemplo, o primeiro homem, né? Ou o primeiro culto prestado a Deus, registrado nas Escrituras, através de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 4 nos diz isso. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E Deus se agradou. Diz o texto que Deus agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. A Bíblia NVI traduz esse texto dizendo: Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A ideia aqui qual é, irmãos? O que está por trás disso? A ideia aqui são, na palavra primícias, por exemplo, é a ideia dos primeiros, as primeiras crias. Naturalmente os melhores. Me lembra o texto em que Jacó, se referindo aos seus filhos, no momento de abençoá-los, ele se refere ao seu filho mais velho como o filho do seu vigor. E ele mesmo descreve como sendo aquele mais forte, o texto da ideia de ser o mais belo. Pois bem, aqui Abel, ele separa das primeiras crias, e daquelas que ele separa, o texto não diz se foi uma ou se mais de uma, ele sacrifica e separa as melhores partes do animal. Para quê? Para oferecer ao Senhor. Ele separou as melhores partes. Isso significa que ele reconhece que Deus é Senhor, que Deus é digno. Ele ofereceu o melhor porque ele reconhecia a grandeza e a majestade de Deus. E por isso ele honrou a Deus. E por isso Deus foi honrado no culto que ele prestou a ele. Separar as partes gordas das primeiras crias foi um sinal de reconhecimento de que a vida e a fertilidade dos animais vem do Senhor. Abel teve esse reconhecimento e ele ofereceu a Deus o melhor do seu rebanho, do que ele tinha. Assim Abel honrou ao Senhor com a sua oferta. E por outro lado, quando você caminha pelas páginas das Escrituras, você vai encontrar lá em Hebreus que Abel honrou a Deus e por outro lado ele foi honrado por Deus, pois mesmo depois de morto, diz o testemunho de Hebreus, diz Hebreus que o testemunho de Abel fala ainda hoje, e de fato fala. É só você ler Hebreus capítulo 11, versículo 4, que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. O servo de Deus honrou a Deus devidamente, reconhecendo a grandeza e a majestade, e Deus também o honra. O princípio aqui, meus irmãos, da exaltação e da honra a Deus, que era uma das razões do culto mais básicas, razões mais básicas do culto. Aliás, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Qual é a nossa razão para estarmos aqui? Não é a nossa própria exaltação, não é a nossa própria adoração, autoadoração, ou de quem quer que seja, a não ser do nosso Deus, o Deus das Escrituras. Mas quando você observa as prescrições de culto do Antigo Testamento, você vai observar que o Antigo Testamento, o culto, era feito através da separação exatamente das melhores ofertas, dos melhores animais, as melhores partes, ou no caso, os melhores animais, dependendo do tipo de oferta. E a Bíblia prescreve isso. Deus prescreve com detalhes como o povo deveria cultuar. Você encontra isso, por exemplo, em Êxodo 22. Capítulo 22, versículo 29 e 30, vai dizer assim, você não precisa abrir, só acompanha aqui. Não tardarás em trazer ofertas do melhor. Deus está prescrevendo isso para o culto. Como é que eu devo fazer o culto a Deus?
Deus diz, no contexto do Antigo Testamento, não tardarás em trazer o melhor do melhor das tuas ceifas, aqui não só os animais, mas da colheita, das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás, era consagrado ao Senhor, e da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficarás com a cria com a mãe, o filhote ficava 7 dias com a mãe, depois era desmamado no 8º dia e era dedicado ao Senhor. Levítico capítulo 1, versículo 3 diz, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Veja o detalhe, sem defeito. E vocês vão ver já já como é que os sacerdotes estavam cultuando ao Senhor. Macho sem defeito. E se você observar o capítulo 3, versículo 1, as ofertas de sacrifício pacífico, a mesma coisa. Oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Capítulo 3, versículo 6, vai dizer a mesma coisa. Seja macho ou seja fêmea, sem defeito o oferecerá. Porém, aqui nós temos agora Malaquias. Malaquias está diante do povo judeu, que retorna do cativeiro babilônico, e que estão seguindo a sua vida, e que estão cultuando ao Senhor. Mas detalhe, o que diz Malaquias? Capítulo 1, versículo 6. Olha a denúncia que Deus faz. Em primeiro lugar, há uma denúncia. Acompanhe na sua Bíblia. O versículo 6 diz, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Há um cinismo por trás aqui, meus irmãos, dos sacerdotes. Essa palavra, embora tenha sido dirigida diretamente aos sacerdotes, através de Malaquias, mas não significa que não envolvia também o povo. Muito ao contrário. Pois embora o sacerdote fosse o responsável por ministrar as ofertas de sacrifício a Deus no templo, em culto, os animais para as ofertas era de responsabilidade do povo para serem trazidos ao templo. E eles conheciam muito bem as determinações de Deus com respeito ao tipo de oferta que deveria ser trazido. Fosse animal, fosse da colheita, fosse de aves, mas eles não estavam obedecendo. Então Deus, através do profeta Malaquias, está fazendo o quê, meus irmãos, aqui? Está trazendo uma denúncia, está colocando o dedo na ferida, está apontando o erro, com o objetivo de corrigir o seu próprio povo. Deus está denunciando os pecados dos sacerdotes, mas também está denunciando os pecados do povo, porque eles também estão envolvidos. Essa denúncia os envolve também. O pastor que hoje é corrupto não é sozinho, porque a igreja que o tolera assim também tem sua culpa diante de Deus. Em segundo lugar, depois da denúncia, Deus aponta a causa dessa denúncia. Por que Deus está fazendo essa denúncia? A causa da desonra, e Deus já disse que ele está sendo desonrado, ele já disse que ele está sendo desprezado em pleno culto. Qual é a causa disso? Foi a desobediência mesmo. Veja o que diz o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E vocês ainda perguntam, olha o cinismo do povo. Em que te havemos profanado? Em que nós estamos profanando o nome do Senhor? E Deus diz, nisto que pensais, vocês estão tratando a minha mesa, vocês estão tratando a minha casa, vocês estão me tratando como deplorável, coisa desprezível. A mesa do Senhor é desprezível. Não vamos levar
o melhor dos nossos animais, estes nós deixamos para vendermos e ganharmos dinheiro com eles. Vamos levar para a igreja, afinal de contas é para a igreja mesmo, é para Deus mesmo. Nós vamos levar o aleijado, nós vamos levar o manchado, nós vamos levar o cego. Veja que o texto prossegue exatamente isso. Ele diz no versículo 8: quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Por que é mal? Porque é desobediência. Deus havia determinado que o animal deveria ser puro, ser do melhor. E eles estão desobedecendo ao Senhor. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Aí Deus diz assim: pega esse animal que você traz para cá, aleijado, cego, defeituoso, oferta ele, dá de presente para o teu governador e vê o que ele vai te dizer. Se ele vai aceitar isso como de bom grado, se ele vai se sentir honrado com isso. Se ele não se sentirá honrado com isso, você acha que eu estou sendo honrado com o sacrifício que você traz diante de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Como eu já disse para os irmãos, Deus já havia determinado que a oferta para o holocausto, se fosse de gado ou de gado miúdo, macho ou fêmea, Deus diz, sem defeito, sem mancha. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, macho ou fêmea, sem defeito. Mas o povo está desprezando a Deus, desobedecendo as suas determinações, para o seu próprio culto, que é a expressão máxima da nossa adoração, que é o momento em que coletivamente nós reconhecemos a grandeza, o senhorio, a majestade, e declaramos isso para todas as pessoas. Quando Israel fazia isso, estava testemunhando também para os demais povos. Então você tem aqui uma denúncia, você tem aqui a causa da denúncia, que é a desobediência, a causa da desonra. A denúncia é, Deus está sendo desonrado. A causa dessa desonra é desobediência. E quais as consequências disso? Primeira consequência, quando desobedecemos a Deus, o nosso pecado nos separa dele. Veja o que diz o versículo 9. O povo chegava para suplicar o favor de Deus. Ele diz, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? O sacerdote chegava para fazer o sacrifício, mas com tal sacrifício, de tão baixa qualidade, que nem o governador aceitaria. Agora eles oferecem a Deus. Será que Deus vai aceitar? Veja que o texto é mais enfático, não é? Observe aí no texto. O texto não está nem se referindo ao sacrifício em si. Está indo além. Está dizendo do próprio sacerdote. Aceitará, porventura, a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E mais, não brinque com Deus. O profeta Malaquias está dizendo isso para o povo. Observe. Tomara houvesse, versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Deus não estava se agradando nem mesmo da presença deles dentro do templo. Nem mesmo no exercício que cabia a eles acender o fogo do altar. Por quê? O pecado separa Deus, separa o povo de Deus. Essa é uma primeira consequência
E o texto ainda prossegue dizendo: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não tenho prazer em vós. Você já pensou ouvir isso de Deus? Palavra dura do Senhor. Mas à altura da desobediência deles, Deus está corrigindo o seu povo, corrigindo os sacerdotes. E ele diz, na continuação: nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações, as outras nações, o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, que sois o meu povo, não está reconhecendo a minha grandeza. Vós que sois o meu povo, diz o profeta Malaquias, da parte de Deus, está me desonrando, está me desprezando, quando vocês desprezam o sacrifício prescrito na lei, no Antigo Testamento, para prestar culto ao Senhor. Essa é a primeira consequência, meus irmãos. O pecado nos separa de Deus. A desobediência nos separa do Senhor. Quando também nós, porventura, desobedecemos, desonrando o nome do Senhor. Mas há uma segunda consequência aqui no texto, que essa é mais direta. Ela resulta em castigo divino. Quando nós pecamos e insistimos no pecado, o pecado não apenas nos separa de Deus, mas o pecado atrai sobre nós o juízo de Deus, o castigo de Deus, especialmente se aquele que está pecando é de fato filho de Deus. No contexto nosso hoje, é de fato um convertido, porque Deus não permite que aquele que ele elegeu e que ele salvou se perca jamais novamente. Então Deus vai corrigi-lo, se for preciso até a última instância, se é que existe última instância para Deus, até que ele se arrependa, até que ela se arrependa e volte para o Senhor. Então a desobediência resulta em castigo. O versículo 12 diz: mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Deus está falando dos sacerdotes, meus irmãos. Não está falando das pessoas comuns. Está falando dos líderes, está falando dos pastores. Está falando daqueles que faziam o elo entre o povo e Deus. E olha o que Deus está falando desses sacerdotes, desses líderes. Eles consideram a mesa do Senhor imunda, a sua comida desprezível. Andam dizendo, que canseira. Esse trabalho é muito cansativo. O culto é muito cansativo. Viver a vida de crente é muito monótona. Viver servindo a Deus é uma coisa muito chata. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis de novo, dilacerado. Aquele que foi vítima do predador. A ovelha que foi vítima do predador. O gado que foi vítima do predador. Vocês ajuntou lá os pedaços e traz para me oferecer ao meu altar. Vocês trazem o coxo, o enfermo, e assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. E aí vem o castigo de Deus. Olha o que diz aí o versículo 14. Pois maldito seja o enganador. E aqui eu entendo que está envolvido tanto o sacerdote quanto aquele que trouxe o animal dilacerado, coxo ou cego. Enganador. Pensa que engana quem? Os homens, mas não a Deus. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio, quem é que tem um animal sadio? O povo. Então veja, por isso que eu disse para os irmãos, a palavra de condenação aqui não é apenas para o sacerdote, é também para o povo. Não é apenas para o pastor, é também para os crentes que vivem em pecado, ou que estão em pecado, já que o crente não vive mais um pecado. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor
um defeituoso, porque eu sou maldito por quê? Está oferecendo a Deus o resto. Está oferecendo a Deus aquilo que nem os homens querem. E Deus diz assim, vocês acham que eu sou quem? Olha aí, finalzinho do versículo 14. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. E se você continuar lendo, irmãos, o capítulo 2, que vai mostrar mais claramente Deus castigando os sacerdotes, ele diz coisas aqui duras de serem ouvidas. Agora aos sacerdotes, versículo 1 do capítulo 2, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, ele diz, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, o excremento dos vossos sacrifícios. Deus considerava aqueles sacrifícios como algo desprezível, inútil. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 9, lá no finalzinho, ele diz, por isso também eu vos fiz desprezíveis. Veja que Deus está amaldiçoando os sacerdotes. E o papel do sacerdote é ser respeitado e reconhecido. Uma das funções do seu trabalho, retorno, é ele ser considerado pelo povo a quem ele fala. Mas aquele a quem Deus pesa a mão, o sacerdote, o líder, o pastor, olha o que ele faz com esses líderes. Vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus mandamentos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Esse sacerdote não desfrutava mais do respeito, da honra dos judeus, daqueles a quem eles serviam. Eles se tornaram indignos. Pastor fulano de tal? Mas quem é aquele pastor fulano de tal? Ih, rapaz, você não sabe da história dele. Desprezíveis. É o que Deus está fazendo com este. Portanto, irmãos, essa é a segunda consequência. O castigo de Deus. Meus irmãos, você e eu, você que me assiste também, nós honramos a Deus no culto. E como nós honramos? Nós o honramos obedecendo ao que Ele determinou para que seja realizado no culto. Quando desprezamos as determinações de Deus para o culto, nós também o desonramos e o desprezamos. Mas a pergunta então não é que deveria ser, mas como não desprezar a Deus em nosso culto hoje? Olhando para todo esse contexto do Antigo Testamento, dos sacerdotes, do povo judeu ali, no momento pós-exílico, que eles retornaram do exílio, como você pode cultuar a Deus hoje, de maneira que você não desonre e nem despreze a Deus? O princípio é o mesmo, obedecendo às prescrições da palavra do Senhor. Deus hoje, irmãos, não requer mais sacrifício de animais, como ofertas no culto, e nem há mais necessidade dessas ofertas, desse sacrifício, de derramamento de sangue, e nem também de sacerdotes humanos para fazer essa mediação entre nós e Deus. Por quê? Porque Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8 vai dizer que agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente que os antigos sacerdotes, quanto é Ele também, Jesus, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E quando você lê o capítulo 4, versículo 14 a 16, você depreende daqui alguns princípios de como você deve cultuar a Deus sem desprezá-lo e sem desonrá-lo. E eu quero compartilhar esses princípios com os irmãos ainda. O versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo. Aí o autor diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui eu destaco 2 princípios de que nós devemos tomar posse para que honremos a Deus no culto. Quais são esses 2 princípios? Anote aí na sua mente. O primeiro princípio é a confissão. E o segundo é a confiança, a fé no Senhor. Quando o autor aos Hebreus diz aqui que nós devemos conservar firme a nossa confissão, e quando você faz isso no culto, quando você se reúne para cultuar a Deus, você está fazendo isso. Considerando que o culto é a expressão máxima, coletivamente, da nossa adoração, quando nós nos reunimos, meus irmãos, adorando, cantando, orando ao Senhor, nós estamos reconhecendo e confessando que Jesus é o único Senhor. Ou não? Não é isso que você faz aqui? Quando você canta, quando você ora, quando você ouve a palavra e lê junto com o liturgo, nós estamos praticando essa confissão. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. E nós estamos dando esse testemunho para as pessoas aqui à nossa volta, para os nossos vizinhos, toda vez que nós cultuamos ao Senhor. E o segundo princípio é a confiança. Nós não podemos cultuar a Deus sem esses 2 princípios. Sem que no ato do culto, no momento em que estamos realizando o culto, nós não estejamos confessando que Jesus é Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, e sem também estarmos confiando nele. Porque do contrário, o culto se torna um culto falso. Se você vem para a igreja cultuar a Deus, mas você não vem com a confiança no Senhor, seu culto não é aceito por Deus. Por isso o autor aos Hebreus, ele estabelece esses 2 princípios aqui, de confissão e de confiança. Os crentes reunidos em culto a Deus se achegam à sua presença por meio de Jesus em confiança. Nós confiamos que o que nos faz aproximar de Deus, o que faz com que o nosso culto seja aceito por Deus, é Jesus, o nosso Senhor. Olha, eu estou confessando, reconhecendo, Jesus é o meu Senhor, é o nosso Senhor. E eu confio que Ele, pelos seus méritos, me habilita a cultuar ao Senhor. Então, Hebreus estabelece esses 2 princípios. O culto que você presta a Deus requer essas 2 verdades. Nós não podemos prestar um culto que seja aceitável por Deus sem a confissão, o reconhecimento de que Ele é Senhor e é o único Deus, e sem essa confiança nele. Mas Jesus, mais adiante, ele estabelece, ele já havia estabelecido, inclusive, porque Jesus falou antes de Hebreus, alguns outros princípios também além desses 2, pelo menos mais 2. Nós não podemos adorar a Deus se a nossa adoração não for sincera e se não for de um coração purificado. Por que eu digo isso, meus irmãos? João capítulo 4, versículo 23. Você pode abrir e acompanhar aí, se você quiser. Aqui é o próprio Jesus, que na conversa com a mulher samaritana, ele deixa claro esses 2 outros princípios de como nós devemos honrar a Deus no nosso culto. Primeiro, adoração sincera. É exatamente isso que ele vai dizer quando ele diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus vê o seu coração, irmãos, e o meu coração. Deus vê o nosso coração. Se a nossa adoração não for sincera, não estará de acordo com o que Deus determina. Não será aceita por Deus. Será rejeitada pelo Senhor. Deus sabe quando nós não estamos sendo verdadeiros. E especialmente em nossa adoração. Por isso nós precisamos
nos reunir para adorar ao Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor, mas com sincera ou com sinceridade. Uma sincera adoração. Como é que você faz isso na prática? Isso requer esforço da nossa parte também. É preciso que nós nos esforcemos para prestar a Deus uma adoração sincera, sermos verdadeiros. Eu quero adorar ao Senhor. Eu amo o Senhor. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor, já confessei isso. E eu estou fazendo isso com inteireza de coração. É de verdade. Mas o outro princípio é aplicado também, é estabelecido também aqui. Um coração purificado de má consciência. Quando ele diz, além de ser uma adoração sincera e guiada pela palavra, eu atropelei aqui o segundo princípio, na parte de Jesus. O primeiro é adoração sincera. Mas essa adoração sincera precisa ser guiada pela palavra. Quando ele diz aqui, em espírito e em verdade. Verdade aqui não é qualquer verdade. É a palavra de Deus. Por isso que o culto precisa obedecer aos critérios da palavra de Deus, para que seja aceito a Deus. É sincera a minha adoração? Sim. Baseada em quê? Nos princípios da palavra de Deus. Agora acho que ficou mais claro. Mas há um outro princípio. Coração purificado. Veja, de má consciência. Então, além de ser uma adoração sincera, guiada pela palavra, o adorador precisa se preparar para oferecer culto a Deus com uma consciência limpa. Por que eu digo isso? Hebreus novamente nos ajuda. Capítulo 10, versículos 19 e 25. Ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para penetrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, eu já disse sobre isso. Em plena certeza de fé, também já disse sobre isso. E qual é o outro princípio que tem aqui? Purificado da má consciência. Irmãos, nós devemos nos preparar para vir para o culto. Nós não podemos ir para o culto com a consciência nos acusando de pecados que não foi tratado ainda, que não foram tratados ainda. Nós não podemos vir para o culto com problemas de relacionamento com quem quer que seja, e a nossa consciência cristã nos acusa. E nós vimos para o culto prestar a Deus um culto, não com uma consciência purificada, mas com uma consciência nos acusando. É preciso tratar o coração, é preciso tratar a nossa mente, a nossa consciência, para prestarmos culto a Deus, purificado de má consciência. Ou uma consciência cheia de maldade. Um pensamento carregado de pensamentos pecaminosos. Ou pensamento carregado de pecados. É preciso se preparar. E a igreja presbiteriana tinha um hábito muito bom, que hoje já ficou descartado. Que eu creio que é muito útil nesse princípio aqui. O crente chega com certa antecedência à igreja para cultuar a Deus. E esse tempo que antecede ao horário do culto é exatamente para ele se prostrar diante de Deus, em oração, se preparando para o culto. É uma boa oportunidade para reconhecer os seus pecados e confessá-los, e o Espírito Santo purificar a sua consciência para você prestar um culto a Deus purificado de má consciência. E um último princípio para cultuar ao Senhor é o princípio da esperança. Guardar firme a esperança na promessa do Senhor. É claro que nós estamos aqui cultuando a Deus, mas com o olho lá no futuro. Nós estamos confiando na promessa do Senhor, que voltará para nos buscar, que nos dará um novo céu e uma nova terra. Por isso ele diz no versículo 23 de Hebreus, capítulo 10, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus não mente, não volta atrás. Se Ele promete que ao crer nele, ao você entregar a sua vida para Ele, você tem a vida eterna, ora,
Mantenha firme essa esperança da vinda de Jesus, onde tomaremos posse da vida eterna com o Senhor. E por isso ele conclui: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então aqui, meus irmãos, resumindo, eu compartilho com vocês esses 6 princípios para a nossa adoração, para o nosso culto. Quais sejam? Confissão e confiança. Adoração sincera, guiada pela palavra do Senhor. Coração purificado de má consciência e firmes na esperança. Eu quero concluir esse sermão, que já estourou meu tempo aqui, fazendo algumas rápidas aplicações ainda, práticas. Quando é que nós desprezamos a Deus no culto? Nós desprezamos a Deus ou desonramos a Deus quando não vivemos em santidade. Durante a semana vivemos num pecado, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e chegou o domingo, vimos para a igreja prestar-lhe culto, com uma consciência, nos acusando, mas nós agimos com cinismo, com descaso. Desprezamos a nossa consciência e nos apresentamos na igreja como se tudo estivesse bem. Não nos arrependemos, não confessamos e estamos cultuando ao Senhor. Nisso não estamos sendo diferente do povo de Deus do passado. Não estamos tendo uma boa consciência, uma consciência pura, e não estamos sendo sinceros em nossa adoração. Desprezamos a Deus, meus irmãos, quando no culto nós não lhe prestamos a devida reverência a Ele, chegando sempre em cima da hora, atrasados, e isso eu estou falando de uma rotina que muitas vezes nós empreendemos. Nós estamos desprezando quem é Deus. Nós tratamos Deus assim, muitas vezes, mas não tratamos um amigo, uma pessoa que temos em alta estima e consideração. Mas muitas vezes o crente trata Deus com descaso, no encontro marcado com Deus para servi-lo, para adorá-lo. Isso é desprezar a Deus, é desonrar a Deus. Não preparados mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Não prestando a devida atenção às orações feitas na igreja para confirmar diante do Senhor. Anda disperso, mesmo no culto. Quando não nos esforçamos para entender a mensagem, a palavra de Deus. Apesar do pregador, seja ele quem for. Qualquer um tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas cabe a nós, crentes, nos esforçarmos para entender o que está sendo ensinado pelo pregador da palavra do Senhor. E muitas vezes, quando o pregador não nos agrada mais, nós desligamos dele. Tchau. É desprezar a Deus, porque com toda a imperfeição do pregador, ele está se utilizando da palavra do Senhor para a igreja do Senhor. Quando cantamos hinos e cânticos sem refletir na letra do que nós estamos cantando, para ter um sincero louvor a Deus, estamos desonrando a Deus. O que nós estamos fazendo quando cantamos sem refletir? O que nós estamos fazendo quando ouvimos a palavra sem abrir o coração e a mente? Desprezamos a Deus, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra, aprendemos e saímos pelaquela porta, mas não aplicamos em nossa vida. Estamos desprezando a Deus porque estamos desprezando a palavra que nós aprendemos. Desprezamos a Deus quando não somos fiéis nos dízimos e ofertas, na quantidade e na regularidade, para o sustento e manutenção do reino de Deus no mundo. E aí, o crente assim está na condição de infiel. E, me entendam o termo cinicamente que eu estou usando aqui, muitas vezes o crente que está nessa situação, ele se permite continuar a desfrutar do ambiente confortável da igreja, da energia elétrica que está sendo utilizada, do pastor que está sendo pago pela igreja. Todas essas coisas sustentado pelos crentes fiéis. E ele, infiel, com a mente cauterizada, está prestando culto a quem? Desonramos a Deus, meus irmãos, quando nós exigimos que os nossos direitos de membros sejam cumpridos, mas não temos a mesma diligência para cumprir com os nossos deveres.
Meus irmãos, eu concluo lembrando que o culto, para todos nós, é um meio de graça inestimável. Nós sofremos esse período de pandemia porque não podemos cultuar ao Senhor. Mas agora que você e eu voltamos a ter esse privilégio, que todos nós, meus irmãos, possamos, de agora em diante, cada vez mais, continuar oferecendo a Deus o que há de melhor, o que nós temos de melhor, e nós não temos nada de melhor para oferecer. O melhor é oferecer o culto a Deus, obedecendo às suas prescrições, aos seus ensinamentos. Mas algumas coisas nós podemos fazer, sim. Nós devemos aproveitar esse momento de culto, primeiro, sem nunca deixar de congregar, fazendo todo o esforço para nunca faltar à igreja, ao culto do Senhor. Nós podemos aproveitar melhor esse tempo com mais obediência e diligência à palavra ensinada. Nós podemos aproveitar melhor esse culto, instruindo outros irmãos que, talvez, por causa da pandemia ou não, estão fracos na fé. E muitos talvez você não verá mais aqui por tão cedo, porque estão fracos na fé. Mas como diz o autor aos Hebreus, consideremos-nos uns aos outros. Exortemos, falemos, antes que venha o grande dia, o dia do Senhor. Louvemos a Deus e aproveitemos e sejamos abençoados com o culto que Ele preparou. Esse meio de graça que Ele preparou para a sua igreja, para cada um de nós. Que o Espírito Santo possa estar aplicando ao coração e à mente de vocês a palavra do Senhor exposta nessa noite. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a oração final do nosso culto. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Eu vou fazer essa oração. E depois da oração farei a impetração da bênção. Feche seus olhos, oremos ao Senhor nesse instante. Deus bendito, nosso Pai que estás nos céus, primeiramente queremos agradecer ao Senhor por este meio de graça que o Senhor nos concede. Queremos agradecer a Ti, ó Pai, por este privilégio, esta alegria que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos nos reunir novamente aqui na Tua casa para prestarmos culto ao Senhor, sermos instruídos pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicarmos em nossa vida os Teus ensinamentos. Senhor, eu louvo o Teu nome pela vida de cada irmão e irmã, dos que estão presentes, dos que nos assistem, e peço a Ti, ó Pai, que o Senhor continue fortalecendo-os na fé, sustentando-os na Tua presença, desenvolvendo-os, ó Pai, uma vida de santidade e de obediência ao Senhor, cada dia mais. Que o Senhor, assim, ó Pai, nos faça mais parecidos com Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração. No nome dEle. Amém. Amados irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo, na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Desejo a todos uma excelente semana. É uma alegria poder estarmos de volta e nos preparemos para a próxima quarta-feira e os domingos que se seguem, orando sempre a Deus que nos guarde de todo o mal e dessa enfermidade também. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe. Sintam-se abraçados à distância.